Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Telhado. Vamos falar sobre vários temas aqui, sempre procurando abordá-los com um olhar diferente, como se estivéssemos realmente em cima de um telhado. Hoje aqui comigo, Plácido Salles, viajante, nômade, instrutor de yoga, e a gente vai falar sobre o projeto da John Walker Brasil, Beach Walker, no qual Plácido Salles e eu caminhamos 2.030 quilômetros de Montevidéu até o Rio de Janeiro. Então, muito papo. Bora lá? Grande salve para vocês! Hoje, uma terça-feira fria aqui na terrinha, em São João del Rei. Para vocês que estão chegando aqui na live, hoje uma participação super especial, mega especial aqui, para um bate-papo sobre o projeto Beach Walker, no qual eu tive o privilégio de participar nos últimos meses, né? Fiquei 70 dias ausente aqui de casa por conta desse projeto, mas valeu muito a pena. E hoje o companheiro, o Beach Walker, Plácido Salles, vai estar batendo um papo com a gente aqui, comigo aqui no canal, tanto para seguidores dele, quanto para seguidores aqui do meu canal. Falando um pouquinho, tem muitas perguntas, eu até anotei, porque as pessoas perguntaram muito no direct sobre coisas desse projeto para essa live. Vamos ver se ele já entrou, eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha, se já entrou, já está aqui. Solicitar o Plácido para conversa. Fala grande, Beach Walker, Plácido, como é que você está, meu amigo? Fala, Antônio, que alegria em vê-lo novamente, depois de tanto tempo junto, né? Nos separamos. Descansando de mim aí, cara? É nada, pô, saudade. Como é que você tá? Tranquilo, matando saudade aqui dos filhotes, da casa, da esposa, família. Estamos aqui botando algumas coisas em ordem para a vida nova, né, meu parceiro? Depois daquela caminhada, daquela jornada intensa que foi no Uruguai e no Brasil, aqui no sul do Brasil, a gente tem que retomar as normalidades da vida, né? Mas com uma cabeça diferente, não é não, Plácido? Com certeza, com certeza. Uma viagem louca dessa transformou muito a gente, né? Acredito que tanto assim como eu, você deve ter mexido muito com você essa jornada, né? Bastante, bastante, bastante. Foi uma coisa diferente, né? Eu já vinha de muitas caminhadas de longa duração, mas essa em especial, ela teve um significado diferente. Ela tinha a parte da sustentabilidade envolvida, era num litoral, coisa que eu já tinha passado, mas pontualmente, não, a jornada toda foi ao som do mar, ao som das ondas, então foi muito, muito diferente do que eu vinha. Aqui nós vamos falar do Beach Walker, que é um projeto da John Walker Brasil, no qual eu fiz parte, juntamente com o Plácido, que foi o Beach Walker desse projeto, e caminhamos aí pelo litoral, tanto do Uruguai quanto do sul do Brasil, saindo de Montevidéu e chegando no Rio de Janeiro. Muita coisa para compartilhar aí com o pessoal. Show de bola. Você, quando a gente se conheceu, para quem, né, nos assiste aqui, talvez não saiba, a gente se conheceu dentro do projeto. Nós nos conhecemos em São Paulo, já um dia antes de embarcar para Uruguai. Então, assim, foi uma surpresa que deu certo, né? Graças a Deus. E você estava morando no Rio Grande do Norte. Você está morando onde agora? Quais são os planos para esse primeiro momento aí pós-Beach Walker? Só pegando o gancho do que você falou, a gente conversou muito sobre isso, né, cara? Você imagina, para quem está assistindo, conhecer alguém do zero, do nada, e de repente ficar junto 24 horas por dia, caminhando 30 quilômetros por dia, um monte de perrengue acontecendo. Fala assim, não é muito provável que essas pessoas se matem, né? E no nosso caso aqui, a gente nunca teve uma briga, uma desavença, cara. E eu acho isso a coisa mais incrível de todas da nossa caminhada, já começa por aí, assim. A gente nunca teve uma desavença, uma briga. Cara, isso pra mim já foi uma super experiência, assim, sabe? Conhecer alguém do nada e começar a caminhar aí, se vira e manter o bom relacionamento humano. Cara, isso é sensacional. E então eu agradeço muito por ter tido você como parceiro, né? Eu acho que foi, assim,
algo muito bacana, né? E eu tô vendo várias pessoas que a gente encontrou aqui no caminho, o Ney, o Felipe. Um abração para vocês e para toda a galera que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui. Bom, eu estava em Pipa, estava no Rio Grande do Norte, morando lá, naquele calor, naqueles 30 graus diários, né? E de repente a gente foi jogado para o Uruguai. Agora eu estou em Sampa porque anteontem foi aniversário da minha mãe, né? Então eu passei o aniversário aqui com ela. Mas depois eu já estou voltando para o Ceará. Na semana que vem eu já estou de volta lá pro Nordeste, né? Antes eu vou passar um pouquinho ali na região de Itatiaia, vou me jogar um pouquinho para a montanha, vou ver se eu consigo acampar um pouquinho nas montanhas que eu estou sentindo falta de lá. Você quer pegar um pouquinho de montanha antes de se jogar nas areias quentes do Ceará, né, Sapato? Exatamente, cara. Eu adoro uma montanhazinha e eu vou caminhar um pouquinho lá pelo sul de Minas, pela Mantiqueira ali, que eu tô com saudade dessa região mágica também. Ah, show de bola, cara. E você falou uma coisa legal, a questão do relacionamento, né? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui na live, até para quem está nos assistindo, porque tem muita gente que tem que lidar com certas pessoas da família ou do trabalho, sócios de empresa. Fiz uma live semana passada sobre isso também, da questão dos parceiros que caminham junto, né? Em todos os tipos de trajetórias que a gente tem. E eu acho que a gente se respeitou muito, deu o tempo do outro, não foi invasivo. A gente estava ali em prol de um objetivo maior, né, que era a conclusão do projeto da melhor forma possível. Então, quando há respeito, lógico, né, além da afinidade, a gente também tem muito em comum, né, e esse comum foi o que deu base, o que deu sustentação. E aí a gente se respeitou, a gente não foi over um com o outro, tudo que um precisou, o outro estava ali disposto a colaborar, tanto para ajudar mesmo o outro, quanto também em benefício do projeto. Então a gente colocou realmente muita alma, né, nesse projeto, e eu acho que quando a gente vai de alma, não só corpo, mas vai de alma também, eu acho que as afinidades elas se afloram mais do que as diferenças, e aí a gente consegue fazer uma jornada brilhante como a gente fez, e eu acredito que para você também tenha sido, porque eu também tive um enorme prazer e sou muito grato por ter tido você como parceiro desse projeto. Bom, vamos lá, como é que você viu o projeto, né? Como que foi essa experiência para você, Plácido? Sair do Uruguai, caminhar, coisa que você não tinha feito ainda, apesar de já ter feito trilhas, né? Ser um cara que já caminha, um cara vamos falar assim, do bem-estar, né? Da saúde, né? Já promove saúde, você é um instrutor de yoga. E como que foi para você também essa questão do lixo, né? Envolvendo a caminhada e o lixo, que era os dois pilares do projeto, né? Beach Walker, que era a questão da marca Johnny Walker, que é o caminhante, né? Com a questão da sustentabilidade, que é a Agenda de 2030, por causa dessas mudanças, a gente foi colocado para retirar lixos das praias. Fala um pouquinho como você recebeu e como foi para você essa experiência. Cara, eu sempre gostei muito de viajar e caminhar, principalmente pelas montanhas, né? Então, para mim, foi. Mas eu nunca tinha feito, como você falou, uma longa jornada só caminhando, né? Para mim, isso foi totalmente novo. Então, eu divido essa nossa jornada em três grandes aprendizados. Para mim, foi muito isso, assim. Foram três grandes aprendizados. A primeira foi da caminhada, que é o que a gente está conversando agora, né? Eu aprendi muito sobre caminhar, né? E inclusive eu soltei um vídeo hoje, né? Lá no canal do Livre Partida, que é o meu canal de viagem que eu tenho desde 2015, falando um pouquinho sobre essa experiência. Na verdade, já fiz alguns vídeos falando sobre a experiência do Beach Walker, mas hoje foi sobre a questão da caminhada. O outro grande aprendizado foi a questão do lixo, dos resíduos, da poluição, da reciclagem, tudo relacionado a esse universo que eu aprendi muito e teve um impacto muito grande na minha vida, tanto que hoje em dia
Na verdade, eu luto para não ser neurótico e chato com as pessoas que estão comigo no dia a dia. A Mo entrou agora na live, ela sabe. Eu Ah, fico falando, oh, isso aqui tem que entrar no lixo seco, no reciclável, isso aqui é plástico. Mas eu tento não ser chato com as pessoas que estão do meu lado, mas não tem como. Isso aqui já virou a chave e eu fico cuidando de tudo que está relacionado ao lixo, ao meio ambiente. Então, para mim, mudou muito isso. Na questão da caminhada também mudou muito. Por exemplo, eu tô num apezinho na Vila Madalena e hoje eu vim dar aula aqui no Brooklyn. Adivinha? a Quase pé. 9 quilômetros eu vim andando. O terceiro aprendizado na minha vivência dessa jornada foi na construção de um filme, né? Na produção de um filme. A gente estava, em alguns momentos, a gente encontrou com a equipe. Enquanto a gente estava na caminhada, a gente foi produzindo muito material. Mas estar em contato com a produtora, para mim, foi um grande workshop. Eu, que sou entusiasta, né? Do audiovisual, que gera muito conteúdo para as redes sociais, principalmente para o YouTube, tanto no meu canal pessoal, né, no Plácido Salles, quanto no Livre Partida, para mim foi um grande aprendizado. Então, esses três elementos aí da jornada foram muito impactantes para mim. Como foi para você? Eu também coloco exatamente esses 3 pontos. Diferente de você, da caminhada, para mim, ela foi uma caminhada de única interferência externa, que era a areia e o mar. Então, ou seja, ali eu tive que poder ter uma questão mental muito forte, porque em todas as caminhadas que eu fiz, você tem uma variação de terreno, você passa por vilarejo, cidade ali, que, querendo ou não, quebra, né, o seu caminho ali, e você consegue não sentir tanto a questão desse monotema, que foi a praia, né? Mas os outros dois é exatamente isso. O lixo eu sinto como você, eu estou realmente inserido, a gente fez uma imersão na questão do lixo nas praias e como eles impactam, né, de maneira muito agressiva o meio ambiente. A questão da cadeia do lixo, né, a cadeia do reciclado, de como a gente entender desde o consumo até o descarte ideal. Então, quando a gente passa a enxergar, não tem como a gente desenxergar, né? A gente não consegue desver o que nós vimos. Então, isso, de certa forma, impactou muito aí os meus hábitos, desde da hora de comprar algo, né? Eu falo que hoje eu estou um pé a mais essencialista, minimalista, por conta dessa viagem. E a questão, obviamente, dos aprendizados que envolvem fotografia, audiovisual. A gente teve contato com pessoas fantásticas aí nesse projeto. Então, assim, a gente foi aprendendo muito, né, nessa jornada intensa. Era intenso quando estávamos só nós dois, naquele batido de muita caminhada, muitos quilômetros percorridos, mas também quando a gente estava com a equipe, nos encontros que a gente estava com eles, também era muito intenso, porque tinha que produzir desde 6 da manhã até as 7 da noite. Isso aí era, né, uma loucura. Então, realmente foi um grande aprendizado para mim também. Você falou das pessoas especiais que apareceram no caminho. Eu vou escolher a do Rigote aqui. Bigode, para quem não sabe, ele estava na ação que a gente fez lá em Torres com a Sea Shepherd. Foi a primeira grande ação que a gente teve, né? Que a gente tirou ali uma quantidade enorme de resíduos da praia e realmente aquela experiência foi muito marcante, até porque foi na divisa com Santa Catarina, a gente deixou o Rio Grande do Sul para trás e aquele dia foi muito especial. Fala aí, Antônio, aquele pôr do sol na guarita ali, nas torres, né? Pô, foi lindo, foi mágico. Aquele foi um dos dias mais lindos de toda a caminhada e quem proporcionou isso pra gente foi o Rigote. Exatamente. E a gente, no primeiro momento, o Plácido me chamou e falou: olha, o Rigote chamou a gente para ir lá ver a guarita. Aí a gente sobe, eu falei, cara, eu tinha levado roupa para lavar, eu tinha que arrumar equipamento fotográfico, botar para carregar, porque a gente tinha feito essa grande ação pela manhã e eu não tinha ainda ajeitado as coisas. Eu falei, cara, será que eu vou? Aí eu falei, cara, não sabe de uma coisa? Vamos pegar e vamos lá. Pegamos 2 bikes fodidas e saímos andando, pedalando para encontrar com o Rigote lá. E realmente foi um dos dias mais lindos em termos de visual, em termos de lugar. Foi esse dia aquela guarita. Fala, Plácio, fala um pouquinho da Sea Shepherd e da importância da Sea Shepherd para esse projeto também, né, que foi
quem proporcionou aí a estrutura das coletas. Fala um pouquinho mais aí. Cara, a Sea Shepherd, para quem não conhece, é uma ONG que está diretamente, está no front, na verdade, em relação a todos os problemas dos oceanos, né? Desde a questão da pesca predatória, da poluição dos oceanos, na praia. Então, eles cuidam muito dessa questão do oceano e eles têm uma vibe muito bacana, muito descolada, muito interessante. Conversam, debatem sobre vários temas diferentes. E a galera é muito gente boa, né? O Rigote, tem um pessoal muito bacana, a Mara, a Ana, pô, tem um monte de gente, a Carol, né? A Nathalie, tem uma galera muito bacana e para quem não conhece, vale a pena conhecer. Muito provavelmente quem assistiu o documentário, né, da Seaspiracy, viu lá a ONG que participa desse documentário é a Sea Shepherd, então os caras são muito engajados, é uma ONG séria. Então fica aqui o apelo para você conhecê-los também, porque vale muito a pena. Bem, desde o início do projeto, a gente ficou sabendo que a Sea Shepherd iria estar presente com a gente na caminhada durante alguns pontos. Então, em vários momentos, a gente teve algum voluntário da Sea Shepherd conosco, fazendo alguma ação de limpeza. E em alguns momentos, a gente teve ações maiores, com mais voluntários, onde a gente realmente recolhia muito lixo. E tem, assim, algumas pessoas que foram muito especiais mesmo. A Amália, lá em Itapoá, né? Só a Amália com a Isa, e tem pergunta da Isa aqui também. A gente retirou tanto lixo daquele lugar que eu fiquei assim de cara, com 4 pessoas, né? Metendo a mão na massa, consegue fazer um bem enorme para o meio ambiente, tanto que nós retiramos. Inclusive, a Mara, que é uma das pessoas especiais que eu citei, fez essa pergunta aí, ó, como foi participar da Sea Shepherd na limpeza sub? Explica um pouquinho essa limpeza sub, depois eu falo da minha experiência, porque ela é um pouquinho diferente. Vamos lá. Eu já mergulhei algumas vezes na minha vida, de cilindro e tal. Mergulho livre eu já fiz muitas vezes, de cilindro foram algumas. Mas eu nunca tinha feito uma coleta subaquática, né? E então foi uma experiência muito legal, porque tinha uma galera fazendo essa limpeza em Ilhabela. E não sei se você vai falar sobre isso, Antônio, mas eu já vou dar a deixa para você, né? Eu vou cruzar a bola para você cabecear. A gente não entrou na água em nenhum momento. A única vez que a gente entrou na água foi assim, de um jeito incrível, que é fazendo coleta subaquática, uma super experiência. E já passo a bola para você, Antônio. Eu não ia falar sobre isso, não. Mas, assim, eu quando virei para o Plácido, falei, cara, você vai entrar no mar em algum momento? Eu trouxe sunga e tal. Ele falou assim, vou, claro que vou. Eu falei, velho, eu acho que vai estar muito fria, porque a experiência que eu tenho do Uruguai não era em junho, não era maio, junho, mas é água muito gelada. Aí, cara, não dava para entrar por vários motivos, né? Primeiro, a gente passava o dia caminhando. Segundo, que realmente estava muito frio em alguns momentos. E, assim, não tinha condições, cara. A gente queria chegar a tomar um banho quente ao invés de ir para o mar, entrar na água gelada, né? E a gente foi enrolando, 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 passou o Uruguai, entrou no Rio Grande do Sul, aí fez mais frio ainda, foi aquela frente fria que veio, e a gente foi realmente enrolando. E lá em Ilhabela, foi a primeira vez que nós entramos na água, foi em Ilhabela. Saímos de Montevidéu e só entramos na água em Ilhabela. Isso ninguém acredita. E para mim foi especial, porque duas coisas aconteceram comigo pela primeira vez nessa viagem. A primeira foi ver baleia. E ao vivo, assim, né? E a segunda foi mergulhar. Eu nunca tinha mergulhado, né? Mineiro vai para a praia para sentar numa mesinha, debaixo numa árvore com sombra, pedindo uma cerveja gelada e tira gosto. E olhar o mar dali, né? Mineiro tem muita mania, de preferência Guarapari. Então, assim, eu não tinha essa experiência de mergulho. E para mim foi muito bacana. Um instrutor me acompanhou de perto. O mergulho não foi profundo, então a gente acabou fazendo ali uma coleta e já retiramos lixo. Conseguimos retirar lixo ali, né, submerso na praia de Ilhabela. Então, assim, foi uma experiência muito bacana mesmo. Mas realmente, nós só entramos na praia, no mar mesmo, em Ilhabela. Gente, eu vou tomar.
Aqui, vê, Sentiu ficou. vontade de desistir da humanidade? Um dos motivos de terem me escolhido, né, um dos requisitos, na verdade, que eles estavam procurando, o Beach Walker, era de ter uma visão otimista para o futuro. Eles não queriam alguém que tinha uma visão pessimista. Então, não, em nenhum momento eu senti vontade de desistir da humanidade, e em nenhum momento eu tinha total certeza de que a humanidade estava salva. É uma sensação de que, cara, essa é a realidade. E eu vou fazer de tudo para melhorar essa realidade. O que depender de mim, eu vou fazer de tudo. E eu não posso perder a esperança, né? Eu não posso perder a motivação. E todo mundo que fala sobre isso também nunca deveria perder. Porque senão você cai num niilismo do tipo, não interessa, dane-se o que eu vou fazer. Então, na minha opinião, quem fala sobre isso e quem deseja de fato um futuro melhor, tem que manter sempre o objetivo claro. Qual que é o objetivo? Construir um futuro melhor. Então, em nenhum momento eu senti essa desilusão, né? Até porque eu nunca fui iludido pela humanidade, mas em nenhum momento eu perdi esse amor, esse carinho pelas pessoas. Vai falando desse projeto que eu vou dar uma olhadinha nas outras perguntas. Como que aconteceu esse projeto? Explica para a Laura aqui. Nós falamos um pouquinho no início da live, Laura, mas ele vai rapidamente pontuar para você. Ó, vamos lá, Laura. Essa iniciativa foi de Johnny Walker, tá? E a ideia toda foi deles, e aí eles chamaram a gente para participar do projeto. É assim que começou, deu início. Dois meses mais ou menos antes da caminhada, eu fui chamado 3 semanas mais ou menos antes. O Antônio foi um pouquinho antes de mim, tá? Então eu entrei no projeto 3 semanas antes dele acontecer, né? Da caminhada acontecer. E ele foi programado mais ou menos aí uns 2 meses antes, e foi uma iniciativa de Johnny Walker. Tá? Deixa eu responder aqui a Mariana Silveira Guerra também, que ela perguntou que tipo de lixo foi encontrado em maior quantidade. Em maior quantidade, sem dúvida, sempre é o plástico, né? Principalmente garrafa PET, tampinha de plástico e sacola, né? Esses são os itens que você mais encontra, mas todas as praias elas estão recheadas de microplástico. Tanto que se você pega uma peneira daquelas de obra, né, e peneira a areia, seja qual for a praia, você vai ver uma quantidade grande, né, relativamente grande de microplástico. Então o plástico é o que você mais vê, e acho que em segundo lugar foram, né, pelo fato da gente estar na praia, apetrechos de pesca, né? E por aí vai. Aí as outras coisas todas, né? Mas a maior quantidade de longe é o plástico. Ô, Mariana, uma coisa que me impressionou muito, principalmente em terras uruguaias e Rio Grande do Sul, foi a quantidade de animal morto. É muito lobo marinho, pinguim e tartaruga, tá? É um número assustador. E essa morte, né, em muitos casos prematuros, se dá às redes de pesca e também ao plástico, né, ao consumo de plástico. Então, assim, eu não esperava que veria tantos animais mortos na praia. Então, como no Rio Grande do Sul e no Uruguai existem, nessa época do ano principalmente, menos fluxo de banhistas, praias protegidas por questões de leis ambientais, né, que são parques nacionais, então isso faz com que tenha um olhar menos intenso para a limpeza, e os lixos ficam acumulados ali. E, inclusive, os próprios animais, eles não são retirados, eles vão ali entrando em estado de decomposição. Mas pinguim, por exemplo, nós vimos mais de 50, não foi, o Plácido? Foi, cara. Foi. Muito, tinha muito, muito, muito. Quando a gente entra ali em Santa Catarina, que começa a ficar, as praias ficam mais povoadas, aí tem menos, né? Embora a gente tenha encontrado alguns cemitérios, né? Porque um tema muito interessante é que, devido a essas leis, né, ambientais, o que acaba acontecendo? Na minha opinião, esse tema da poluição, ele tem que ser pop. Ele tem que ser falado, todo mundo tem que falar o tempo inteiro, e a gente tem que agregar. Então tem que agregar, por exemplo, os pescadores. Existe um impacto da pesca? Existe, mas não adianta isolá-los, colocá-los como vilão. A gente tem que trazê-los para perto. Então existe uma lei, por exemplo, que se o pescador pega na sua rede um animal, por exemplo, como o pinguim, ele é
lesado, ele é multado, né, de alguma forma. E aí o que acontece? Esses pescadores, eles jogam esses pinguins para longe, ou tartaruga, ou lobo marinho para longe. E aí não existe um trabalho minucioso em relação a isso, porque para ter um trabalho minucioso depende muito dos pescadores, né? Então esse tema ele tem que ser mais tem que agregar as pessoas, tem que agregar, tem que ser leve, tem que ser pop, todo mundo tem que falar sobre isso e a gente precisa desenvolver uma consciência maior, principalmente em relação a essas leis que já existem. Tem que repensar sobre tudo isso, né? Mas, de fato, é muito bicho morto, principalmente no Uruguai e no Rio Grande do Sul, como o Antônio falou, que é onde tem menos gente circulando nas praias. Onde tem mais gente, a galera acaba limpando, né? Mas tem igual, né? A gente viu muito, muito bicho mesmo. A Rani está falando aqui das pessoas pelo caminho que querem participar e ajudar, vendo vocês trabalhando. Conta daquele americano em Bombinhas. A gente vê pessoas que, sim, fazem ações isoladas. Nós temos ali as ONGs, né, que participaram conosco, a Sea Shepherd em grande número, e a Uruguai Recicla, a Eco Local também, depois nós vamos falar um pouquinho, mas também vimos casos isolados de pessoas que limpam a praia. E lá em Bombinhas a gente encontrou, e o Plácido bateu papo com, eu esqueci o nome dele, Plácido, que explica um pouquinho aí para a Rani. É o Skip o nome dele. Ficou marcado, porque ele falou que a gente encontrou com ele, ele vai catando lixo na praia, né? Escutando um sonzinho ali, ele é dos Estados Unidos, da Califórnia, e mora lá em Santa Catarina, né? E ele faz aquilo sempre. Teve um outro episódio também em Pinheira, não sei se você lembra, que a gente cruzou com uma pessoa que estava catando lixo na praia também e tal. E uma quantidade enorme de catadores que fazem isso por necessidade, mas que tem um papel fundamental para a manutenção dessa questão do lixo nas praias, né? Então é muita gente mesmo que trabalha limpando praia, que faz isso de coração, faz isso de livre, espontânea vontade, faz isso por necessidade, né? Então é muita gente. Quando a gente pensa, não, só vocês estão fazendo isso, ou quando eu penso, será que só eu faço isso? Não. Há muito tempo tem muita gente fazendo isso e o número só cresce ainda bem. E vamos crescer ainda mais, né? E já complementando também a pergunta da Rani, olha só, que me perguntaram aí, talvez a gente tenha a mesma resposta para esse personagem especial que faz muito pelo meio ambiente. Qual o personagem de todos aqueles, né, que a gente encontrou e que foram muito importantes aí para a nossa travessia, mas qual que chamou atenção? Talvez a nossa resposta seja a mesma. Vamos lá. Cara, para mim foi o Felipe. Para você? O Felipe. O Felipe, ele é o fundador da Eco Local Brasil. O Felipe, ele tem amor pela praia. Ele limpa praia. E não é que ele faz isso por causa do trabalho, é a terapia dele. Quando ele tá bravo, quando ele tá estressado, ele vai pra praia limpar a areia, né, cara? E aí o que ele faz? Ele pega esses resíduos, junta multirões, vai principalmente para reservas florestais, limpar a praia. E aí ele pega esses resíduos, o que é reciclável, ele recicla, e o que não é reciclável, ele reutiliza através de compactadoras, né? Então ele pega, por exemplo, lixos que não são recicláveis, ele reutiliza gerando, por exemplo, tijolo, telha, lixeira, banco de praça, piso, vaso e várias outras coisas. Então, quando eu vi aquilo, eu não sabia que aquilo existia. Para mim foi muito novo. E ele junta toneladas e toneladas de lixo e transforma isso, ele dá um direcionamento. E aí, qual é a minha função dentro desse papel importantíssimo que ele tem? É incentivar as pessoas para aumentar a procura pelo material dele, né? Porque só aumentando a procura que pessoas como o Felipe vão dar certo na vida e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então ele faz parte, ele é um elemento das soluções que a gente tem, né, nesse sentido. Então, para mim, ele foi um grande personagem aí. Sem dúvida. Ele entende a cadeia do lixo como ninguém, como assim, poucos que nós conversamos aí durante esse projeto. E eu acredito que isso faz dele muito forte também, entendedor de toda a cadeia do lixo. E tem uma pergunta aqui, Plácido. Ela perguntou quanto que vocês acham que esse projeto pode impactar realmente as pessoas, a mente das pessoas. Não estou nem entendendo minha letra.
Então, só para dar continuidade. Então, o que nós queríamos, né, desde o início, é lógico que qualquer haste flexível que a gente tira da praia, qualquer ação pequena que seja que a gente faça, já é um grande bem para o meio ambiente. Mas o que a gente quer deixar de legado é realmente fazer com que as pessoas entendam a cadeia do lixo, entendam a forma de descarte, buscam novas possibilidades para que se, né, degrada menos o ambiente, para que tenha mais soluções, como a do Felipe, por exemplo, igual você falou que gosta de divulgar o trabalho dele, para que pessoas busquem é, adquirir produtos, para que sejam mais produtos produzidos à base de resíduos. A própria sua, né, a sua mentalidade de consumo, que você pense exatamente quando estiver adquirindo um produto. Então a gente começa a ter essa consciência e a gente quer levar essa consciência para as pessoas, que mude um pouco a mentalidade das pessoas, não é, Plácido? Com certeza. E muita gente já veio falar comigo que só de me acompanhar ali no Insta mudou a mentalidade em relação ao lixo, né? Se conscientizou mais, assim. Então, só de eu ter tocado a alma de uma ou duas pessoas, tenho certeza que foram mais, né? Mas só de eu ter tocado e mudado essa realidade para duas ou três pessoas, para mim já valeu, sabe? Porque é isso, cara. Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. E é como eu falei no começo lá, esse assunto tem que ser pop, tem que ser falado o tempo inteiro para que isso de fato mude, né? Nas caminhadas longas, vocês fazem pausas regulares de quanto em quanto tempo? Ou quilômetros? Fala a nossa rotina, Plácido. Cara, aí eu acho que é contigo, né? O grande mestre da caminhada. Pô, aí é com você. Fala aí, cara. Não, a gente estabeleceu que a gente daria o primeiro, a gente chamava de estilingada, e andava 10 quilômetros, e depois a gente fazia pausas de 5 em 5, se o trajeto fosse mais desafiador, e eu vou ter uma pergunta que fala sobre isso, que pergunta qual que foi a caminhada mais desafiadora, e quando a gente passava por terrenos fofos, com a praia tombada e muito vento, era muito difícil de caminhar. Quando a gente passava por dunas, também era difícil de caminhar. Então não tinha como fazer trechos longos. Quando a caminhada era em terra batida, era uma coisa mais sossegada em termos, né, vento lateral ou vento de trás, a gente conseguia fazer pontos de 10 em 10, né? E a gente levava o nosso lanche ali para poder fazer a alimentação durante a caminhada. Mas nós estabelecemos isso. A gente caminhava 10 quilômetros e parava de 5 em 5. Se o trajeto fosse longo, tipo 39 quilômetros, ou se fosse muito difícil, e de 10 em 10, se fosse mais simples e uma caminhada de 28, 30, 31 quilômetros mais tranquilo. Esse foi o ritmo que nós estabelecemos na caminhada. Bom, vamos E, lá. e aí teve uma outra, né? Qual foi a mais desafiadora, né? Isso. A mais desafiadora. Cara, na minha opinião, não sei se o Antônio concorda, acho que varia muito, né, da pessoa, como tá, como você tá e tal, porque quando você fala de caminhar todos os dias, principalmente no começo, você está com o corpo ainda muito debilitado, né? Fadiga, dor muscular, bolha no pé, articulação e tal. Mas eu acredito que a mais intensa de todas foi o dia que a gente chegou na Praia da Solidão, né? Que foi ali 39 quilômetros mais ou menos de caminhada, com o sol forte o dia todo e o vento contra, né? Um vento ali norte, nordeste, se não me engano. Então ele estava contra, a gente estava indo sentido norte, né? Então o vento empurrando contra, o sol batendo na cara, 39 quilômetros. E ainda chegou no final daquele dia e, meu Deus, foi um episódio maluco. Tem gente que nem acredita quando eu conto. A gente chegou na pousadinha, que era a única que tem, era um vilarejo, o vilarejo da Solidão. E ali tinha uma única pousada e a pessoa não estava, o responsável da pousada não estava lá. E a gente ficou esperando na porta 1 hora até alguém vir acudir a gente e abrir lá para a gente poder entrar na pousada. E já era noite, né? Já era 8 da noite, mais ou menos, quando a pessoa chega e pergunta: ah, mas vocês estão com roupa de cama, não estão? Aí, pô, claro que não, né? A gente tá caminhando e tal. E aí ela falou: ah, então a gente vai dar uma solução, vamos buscar lá na minha casa, né? E a casa dela era uns 500 metros a mais para caminhar.
Fui eu, já era noite, aí o Antônio foi buscar a comida no supermercado, eu fui buscar a roupa de cama, era frio, né, Rio Grande do Sul, então edredom, travesseiro, lençol, toalha, o saco era gigante, eu postei, né, quem viu essa imagem tem de recordação aí, eu andando com um saco gigante nas costas, mancando depois de um dia inteiro de caminhada, 500 metros a mais, para chegar na casa lá, já era 9, 10 da noite, para ainda fazer comida. Enfim, resumo da ópera. A gente acordou super cedinho e só foi descansar tipo 11h30 para no dia seguinte a gente acordar às 5h30 da manhã. Acho que esse foi o dia mais intenso de todos. Você concorda, Antônio? Concordo por esse final. Eu acho que esse final ele deu ali a cereja do bolo para a dificuldade mesmo. Eu achei que você ia responder o dia do La Esmeralda, que foi o dia que nós Pois é. precisamos chegar também, e ali a caminhada foi de quase 12 horas caminhando. Chegamos, tudo tranquilo com o nosso local, mas na caminhada foram 38 também, se não me engano, 34, mas ali foi um dia muito difícil, a gente chegou muito tarde, e a gente, assim, ficou quase 12 horas realmente caminhando sem parar, assim, as paradinhas normais, como eu falei antes. E aí, então, voltando aí a essa busca pela saga do edredom, já perguntaram para a gente como que a gente, como ou onde que a gente dormia, né? A gente dormiu em tudo quanto é jeito, não é não, Salles? Cara, a gente já acampou, a gente dormiu em cabana de pescador, a gente dormiu em pousada, em hotel, em Airbnb e por aí vai. Tudo onde dava, né? A gente ficava onde dava, porque a gente passava por muito vilarejo, né? Então, o único lugar que tinha era lá que a gente ia ficar. E se não tinha lugar, a gente estava preparado para acampar, né? Não, e o mais legal, sim, eu acho que né, tem umas passagens muito legais que a gente teve nesses negócios. Foi quando a gente estava no Chuí e a pessoa falou que a gente tinha que esperar às 10 horas da manhã para poder sair da casa. Eu me falei assim, não, a gente vai sair antes das 7, a gente precisa sair antes das 7. Ela não apareceu antes das 7, voltou às 10 horas, depois mandou mensagem para o nosso produtor, mal educada, porque a gente não esperou dar 10 horas da manhã para poder sair de casa. Eu acho que ela não entendeu muito bem que a gente estava caminhando, entendeu? E queria que a gente tivesse hora para sair. Onde já se viu isso? Quer dizer, a gente É, falou, olha, ou dar a alternativa para a gente poder deixar a chave em algum local, né, no Airbnb, ou então esteja aqui antes das 7, que nós vamos sair daqui tipo 7h30 da manhã, é o horário que a gente sai. E aí foi um episódio muito engraçado, que quando o produtor mandou mensagem para a gente, disse, olha, a mulher tá brava lá, porque vocês não esperaram 10 horas da manhã. Eu falei, cara, nós já andamos mais de 10 quilômetros, não tem como esperar essa mulher chegar lá. Então, assim, a gente passa por muitos episódios mesmo, em todos os tipos de hospedagens. E como você falou, até acampado a gente ficou e dormimos numa cabana também, né? o Jorge Luiz Vasco perguntou, e a alimentação diária, né? Alimentação é a mesma coisa, come o que tem, né? Tipo, eu gosto de cuidar mais da minha alimentação, né? E conseguir manter, né? Eu não como carne, então, obviamente, eu consegui manter, até porque eu tenho experiência com viagem, sei lidar com essas situações todas, mas a gente acaba comendo o que tem ali no supermercado para comprar de snack, ou nos restaurantes, né? No Uruguai é muito difícil, porque eles só comem carne e batata frita, ou então massa, né? Quando chegou no Rio Grande do Sul, eu só comia lá minuta, porque eu tava com uma super saudade de arroz e feijão, né? A laminuta é Mas o foi nosso pé. tranquilo. O nosso PF, o nosso prato feito, né? Mas foi tranquilo, na medida do possível foi tranquilo. Você acaba comendo muito carboidrato, né? Então, muita coisa estimulante, né? O que eu tô até desacostumado, agora eu acostumei na viagem, mas antes eu não comia tanto carboidrato assim. Então, olha que interessante, mesmo caminhando muito, eu engordei 4 quilos, cara. Eu perdi massa magra, ganhei gordura e engordei 4 quilos. Caminhando, olha que louco isso, né? Eu mantive o meu peso. Eu não emagreci nem engordei. Eu achei que tivesse emagrecido. Eu emagreci no primeiro momento, depois acabei ganhando, mas eu terminei com os mesmos quilos que eu comecei a jornada. Então eu estou nessa vantagem contigo, apesar de os meus quilos antes serem muito acima dos seus. E eu vi que o Jorge perguntou sobre essa alimentação, e eu vi que tinha uma pergunta dele também, por isso que eu coloquei aqui agora, para aproveitar a presença dele aqui na live.
se a gente teve cães guias, né? Porque as fotos que a gente postava com o cachorro nos acompanhando eram constantes, né? Total, cara. Qual que é o lance do cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro e estudo muito essa relação canina, né? Cachorro é animal de matilha, né? Animal de grupo e caminhando. Então são animais nômades também. Então os cachorros adoram os andarilhos, né? Não é à toa que sempre tem os cachorros ali com os carroceiros, né? Então eles olhavam pra gente e falavam, cara, tá aqui a nossa matilha, né? Então era comum um cachorro, ou dois ou três cachorros juntarem com a gente e andar quilômetros e quilômetros com a gente. E era gostoso ter a companhia deles também, né? Mas também passamos um susto, uma situação que a gente acabou não tendo controle por causa dos cachorros. E, assim, foi uma situação que deixou a gente bem chateado, né, Plácido? A questão do lobo marinho. Você quer contar ou eu conto? Conta você, cara, conta você. Então, a gente tinha sempre cachorro nos acompanhando, cara, e nesse dia tinham dois que tinham saído é, com a gente bem do local de saída, já estava quase no final da caminhada. A gente passou por um lobo marinho em um determinado momento, lá no início da viagem, que ele estava só descansando na praia. E eu fui fotografá-lo, eu não achei que ele fosse tão arisco, não conhecia, e tentei me aproximar um pouco mais para poder fazer uma fotografia de perto. Nunca se chega perto de um animal desses na praia, mas eu não queria chegar tão perto dele, mas a proximidade que eu cheguei, ele já se assustou e foi embora. Eu falei, cara, muito arisco esse lobo, né? Entrou para a água e sumiu. Bom, depois eu vi ele descendo lá embaixo, ele saiu da praia de novo para tomar para descansar e tomar o sol dele. Nesse dia tinha um lobo marinho também descansando na praia e os cachorros queriam pegar esse lobo marinho. Chegaram perto dele para cheirar, ele movimentou. Quando ele movimentou, pronto, começou a confusão. Os dois cachorros querendo pegar o lobo, dando umas mordidas e saía, e cada hora chegava um e saía. Eu vendo aquilo falei, meu Deus, dois cachorros mordendo esse animal. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Peguei meu tripé, abri meu tripé, fui para perto para espantar os cachorros. Estou espantando e eles iam abocanhar, porque eu pensei, cara, a hora que esse lobo entrar na água, é o habitat dele, ponto. Aí ele foge, consegue escapar e depois ele sai em outro lugar para ele poder descansar. Nisso, cara, foi uma guerra durante alguns, sei lá, uns 10, 15 minutos, não foi, Clássico? Mais ou menos, É. eu tentando fazer ele ir para o coisa, ele tem um dentão grande, assim, ele não é um animal totalmente inofensivo, né? Só que a mobilidade dele na areia não é igual aos cachorros, e eram dois. E aí, cara, eu fui conseguindo, ele deu o primeiro mergulho, bateu na areia assim, eu empurrei ele de novo. Quando ele deu o segundo, eu pensei assim, meu Deus, consegui salvar o lobo marinho. De repente, vem só um cachorro desses dois, passa por mim correndo e dá um pulo dentro d'água. Na hora que ele pula, ele afunda a cabeça. O que que ele pega? O lobo marinho pelo pescoço. E aí, pronto. Os dois cachorrinhos acabaram com o lobo marinho, destroçaram o lobo marinho. E assim, cara, a gente passou um dia, uma tarde, né? Já um final de tarde ali, um dia. E até assim, até hoje a gente lembra com o coração partido, porque por pouco a gente não salva o lobo marinho, mas não conseguimos, porque os cachorros eram mais espertos que a gente e mais espertos que o lobo, cara. Essa história é legal, porque às vezes a gente não consegue, né? Não está tudo sob o nosso controle. E, infelizmente, a gente tenta fazer algumas coisas que, em determinadas situações, elas não acontecem como a gente gostaria. Bom, vamos lá? Vocês são feras demais. Quantos quilômetros, quantos quilos na mochila? Ah, entre 15 e 18, o Jorge, que a gente carregava. Porque tinha barraca, equipamento, drone, equipamento fotográfico, drone. Por que escolhemos o Uruguai? Na verdade, não foi, não fomos nós que escolhemos, né? O projeto já começava no Uruguai e ia até a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, assim, já estava definido, tanto quanto eu fui chamado para o projeto, quanto o Salles, também já estava definido que seria o Uruguai. Bom, coloca alguma mensagem aí para a gente poder falar, poder responder. E eu vou ver se eu tenho mais alguma aqui. Qual o local que vocês viram em meio a tanto lixo que deram esperança de um futuro melhor? Acho que é um futuro melhor porque comeu aqui, não foi a frase inteira. Qual, Plácido?
Cara, na verdade foram muitos, né? A gente passou por muitos lugares lindos, né? A gente comentou sobre Torres, a gente falou, a José Inácio foi um lugar lindo que a gente passou, né? Cabo Polônio, mesmo um lugar que é uma reserva florestal que tem muito lixo, mas é um lugar com uma vida marinha muito intensa. A gente pegou um nascer do sol maravilhoso. As praias de Santa Catarina, maravilhosas, né? Ali aquela região de Garopaba, até a Guarda do Embaú, é, aquela região de Bombinhas, né? São Sebastião, Ilhabela. Nossa, foram uma quantidade enorme de lugares lindos, né? Que você olha e fala, cara, é maravilhoso. Eu lembro muito do Marcelo, que é lá de Itajaí, que ele é um cego surfista. E ele tem uma frase que sempre me arrepia quando eu lembro, que é assim, cara, como é que alguém que tem o privilégio de enxergar essa beleza ao seu redor tem a capacidade de destruir, né? Então é uma questão de você abrir o olho e ver, cara, onde você tá, sabe? Que lugar lindo que você tá, então cuida, sabe? Então, na verdade, a maior parte do tempo a gente se deleitou com as imagens que por onde a gente estava passando. E isso alimenta, pelo menos a mim, né? Alimenta a minha vontade de manter cuidando desse lugar lindo, né? A gente vê que existem alguns coletivos que funcionam. Quando a gente chegou na Praia da Solidão, que a gente comentou, a gente sabia que tinha um grupo de limpeza de praia. E dali é gritante a diferença da praia anterior que a gente estava, que a gente passou a noite, dessa praia que nós chegamos. Então, ou seja, se as pessoas se unem num coletivo, seja numa associação de bairro, seja numa associação de praia, seja num grupo, numa ONG pequena ali, regional ou da cidade mesmo, as coisas começam a funcionar. Então, a esperança é que realmente mais grupos, mais coletivos surjam, né, para que eles se fortaleçam e que ações que esses grupos façam, elas começam a ressoar por mais locais, entendeu? Porque realmente, quando tem alguma interferência, seja até mesmo de um órgão público, de uma prefeitura que cuida mais de uma praia, você vê que existe diferença de cuidado e de preservação também. Então a esperança fica aí na criação de mais coletivos, de mais grupos que façam o bem aí para a humanidade, para o meio ambiente de maneira geral. Com certeza. E os lugares mais sujos são sempre os lugares que tem menos gente, né? Geralmente, por exemplo, em reserva florestal, eu costumo dizer que reserva florestal na praia é sinônimo de abandono florestal, porque nunca passa ninguém. E aí, geralmente, fica em baías, em lugares que você vai ver as dunas ou a restinga, tem uma quantidade enorme de lixo velho, lixo que está lá há muito, muito tempo e aglomerando, né? Então, é a triste realidade que a gente vive, né? Não, verdade. Gente, olha, estamos chegando a 1 hora de live. Plácido, e aí? O que você deixa de. Agora sou eu que eu vou te fazer essa pergunta, já que você fez para tantas e tantas pessoas durante a jornada, nas suas entrevistas. Para você, qual que é a sua, bem breve, tem que lembrar, bem breve, bem breve. Qual a sua mensagem de otimismo para as pessoas, para que a gente, né, transforme aí os próximos 200 anos? Bom, o mundo não tem dúvida nenhuma que ele é maravilhoso e que tem pessoas que a gente ama nesse mundo, né? Então, a solução desse problema do lixo que só cresce é a seguinte, cara. A gente precisa falar mais sobre isso. Então, fale mais sobre isso, já que é um assunto tão chato para muita gente. Deixe esse assunto leve, dê soluções, veja o lugar onde você mora, quais são as pessoas que estão relacionadas a esse tema, separa o seu lixinho, começa a procurar melhor as empresas que se preocupam com isso e vá mudando pouco a pouco. E converse mais e mais com todo mundo sobre esse tema. Essa é a minha mensagem para a gente mudar a nossa realidade. Show de bola, meu amigo. Cara, foi um prazer estar contigo aqui de novo, trocando essa ideia. Já vi que você vai para Mantiqueira, depois vai para o Ceará. Nem posso contar com a sua visita, né? Aqui pelas Gerais, antes de subir para o Ceará. Mas assim que a gente puder, a gente vai ter a oportunidade de cruzar e nossos caminhos também podem se cruzar em algum momento, em algum novo projeto. Acho que foi uma parceria muito legal e eu acho que a gente tem muito ainda
a poder fazer juntos. Eu agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade para estar conversando com a gente. Valeu demais. A galera aqui, pelo jeito, gostou. E quem não segue o Plácido, né, passa a seguir na rede social e segue também o Plácido lá no YouTube, no próprio canal dele, Plácido Salles, e no Livre Partida, né, que é um canal de viagens para quem ele já rodou esse mundão aí em 4 rodas, então ele tem muito conteúdo bacana para ser assistido. Beleza, Plácido? Muito Valeu, obrigado, Antônio. cara. Eu Oi? que agradeço, obrigado mesmo, de coração. Foi um prazer, é sempre um prazer trocar ideia contigo. Aprendo muito com você sempre quando a gente se encontra. É um prazer estar aqui cedendo espaço, com você cedendo espaço para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Pode ter certeza que as portas sempre estarão abertas aí para você. E, obviamente, a gente vai se encontrar muito ainda por esse mundão, cara. Obrigado de coração, velho. Perfeito, meu amigo. Olha, foi um prazer ontem ter te conhecido. Tá no coração, meu amigo. Para vocês que Valeu, cara. ficaram aqui, cara, para vocês que assistiram, espero que a gente tenha esclarecido muitas coisas do projeto. O projeto foi muito longo, muito intenso, então talvez a gente tenha que ser um pouco mais rápido aqui para não passar a nossa horinha de live. Mas obrigado quem esteve presente, quem teve a paciência de nos escutar. E agora é o que o Plácido falou. Vamos falar mais. Vamos trazer mais a consciência do lixo, do consumo, dos hábitos, para que a gente possa aí, mudar aí esse mundo aí para os nossos filhos, netos daqui para frente, para os próximos 200 anos. Plácido, beijão para você, meu amigo. Tudo de bom nessa nova sua empreitada lá no Ceará. E a gente vai se falando, tá bom? Valeu, Antônio. Você também. Abraço. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Salve, salve.